Boa noite, pessoal. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Vamos iniciar, então, uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que vamos passar aqui juntos, aprendendo mais uma porção desse estudo relacionado ao evangelismo de crianças. Ajuda-nos a guardar tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que nós precisamos aprender para melhor desenvolver o nosso trabalho no teu reino. Ajuda-nos a guardar, Senhor, a tua palavra em nosso coração, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome e expansão do teu reino na terra. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes de nós entrarmos na aula, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, que quando a gente fala de evangelismo de crianças, eu acho que esse é o nosso objetivo. É ver o que vocês vão ver nesse vídeo aqui, ó. Ela fala em inglês, tá, pessoal? Mas vocês vão entender. Oh my gosh. Oh my gosh. That's a terrible end. Oh my gosh. 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 De novo, de novo. Oh my gosh. Oh my gosh. That's a terrible end. Oh my gosh. 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 Ai, gente. Quando eu falo de evangelismo de crianças, é a isso que eu me refiro, sabe? A gente tem que ter isso como objetivo. Ah, é maravilhoso, né, se ler. Essa menininha ali, ela tá falando em inglês, claro, ela tá dizendo, oh, meu Deus, eu tô conseguindo ouvir a tua voz no vento. Imagina, eu fico imaginando por trás qual é o ambiente que ela está inserida, né? Isso, claro, com certeza é um trabalhar da família, dos pais, né? Ela provavelmente é uma criança que nasceu no lar cristão ali, dentro da igreja, está sempre envolvida com o evangelho, mas esse é o objetivo, é que a criança consiga, desde pequena já, ser uma adoradora, né? Então, hoje é a nossa terceira aula, né? Penúltima aula, semana que vem daí é a última aula. Semana que vem nós vamos ter um convidado, eu vou trazer um convidado, um projeto daqui da cidade, para vocês conhecerem um projeto de evangelismo daqui. E daí a gente vai depois também ter algumas dicas criativas, né? De contar, ministrar a história, né? E eu quero que vocês observem bem essa frase, pastor Rodrigo Mocelin, eu não sei se vocês conhecem ele tem canais e está nas redes sociais, eu considero ele um ferrenho apologeta, ele é um defensor da fé cristã, assim, muito pontual, muito bíblico, muito cristocêntrico, né, e me chamou a atenção essa frase dele, que diz, crianças cristãs bebem litros de ensinamentos pagãos nas escolas seculares, mas os pais cristãos estão convencidos de que elas não morrerão intoxicadas graças a 2 gotas de bebida cristã que seus filhos recebem em casa ou na igreja, né? Está se referindo, assim, à ignorância de alguns pais cristãos. Eu já vivi isso, eu já tive em contato com pessoas, assim, que cobraram da gente, como ministros, né, evangelistas de criança, algo que não é só responsabilidade de quem evangeliza. A gente evangeliza, a gente está ali fazendo a parte espiritual, né, da ministração em si,
mas eu acho que não é uma total responsabilidade só do professor, ou da igreja, ou, né? Em casa, é um, é um lugar, assim, fundamental para uma criança basear a sua fé cristã. Eu tomo isso, por exemplo, na minha vida, porque eu hoje, eu louvo a Deus, cada oração que eu faço, eu louvo muito a Deus, da maneira que os meus pais, eles tiveram essa dedicação. A minha mãe foi a missionária principal, assim, que foi o alicerce, sabe, que ficou ali insistindo e inserindo a palavra todo dia, semeando um pouco, sabe? Então, isso tudo contribuiu. E graças a Deus, o Senhor alcançou o meu coração. Se não fosse isso, talvez esse mundo secular aí, toda essa perversão que existe aí, talvez tivesse me levado. Deus, ele foi muito generoso em me dar uma mãe tão maravilhosa como a minha, em, em ter tido esse cuidado, essa dedicação. Então, a gente tem que observar todo esse contexto, né, das escolas seculares hoje, porque elas estão todas alinhadas, né, com o inferno mesmo, para atacarem realmente as crianças. Eles não querem só os adultos, eles já querem começar nas crianças. Então, ele até, esse pastor Rodrigo Mocelin, ele é defensor do homeschooling, né, e eu creio, assim, que se Jesus demorar, eu espero que não, mas isso é algo que os cristãos deveriam se preocupar, né, em adotar o homeschooling, pais, se puderem estudar, se preparar, se prevenir para um futuro, talvez, deixar um pouco essa vida secular de lado, não digo deixar de avançar, de galgar, de conquistar, mas, assim, observar a prioridade, porque quando a gente olha para Noé, a gente vê que Noé, ele pregou todo aquele tempo, construiu a arca, mas no fim ele salvou só a família dele. As pessoas não se converteram. Ele pregou, só que para ele interessava a família. Então eu acho que o Noé, ele é um exemplo para nós. Nós precisamos focar na família. Porque, assim, outro dia eu ouvi uma frase de um pastor, ele estava ministrando sobre família, e ele falou uma coisa assim que me marcou para o resto da minha vida. Ele disse: o céu não vai ter graça se a minha família, se os meus filhos não estiverem lá comigo. Então, para mim, o céu ter graça, eu quero os meus filhos lá. E a minha luta é que os meus filhos sejam salvos. Então, aquilo para mim foi uma lição, assim, marcou a minha vida, assim, e é uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida, né? Então, a gente parou nesse slide aqui na semana passada, né? A gente terminou falando para a gente não se omitir as verdades sagradas, sempre priorizar, sempre focar, sempre em Cristo e no que a Bíblia realmente diz. Não se aventurar em novos conhecimentos, fugindo da verdade, fugindo da base bíblica. Se a gente for olhar o evangelho em si, ele é simples, mas às vezes as pessoas querem enfeitar muito e acabam estragando. Então a gente tem que ter esse cuidado, não estragar o evangelho, ficar na base simples do evangelho. A pregação, a palavra em si é simples, o difícil é praticá-lo, né? Então nós temos que ficar na simplicidade do evangelho, não se omitir às verdades sagradas. Foi aqui que a gente parou, né? Vamos ver, então, outras responsabilidades do evangelista, né? A gente, é bom que a gente tenha como desenvolver um bom relacionamento com as crianças, ser acessível, sabe? Ter esse cuidado de deixar a criança ter essa liberdade de falar com você, de chegar em você, porque às vezes a criança, como ela às vezes não conhece, vem uma criança nova no seu evento, tal, e se você não é acessível, já cria aquela barreira, né? Então, é bom a gente tentar, às vezes, com o olhar, o sorriso,
falando alguma coisa, né, abrindo esse acesso, né, para que a criança tenha esse relacionamento legal, bacana com você, né. Quando houver algum imprevisto, gente, que você tem um evento e deu um imprevisto, e você tem como avisar com antecedência, é muito bom, porque a gente tem um compromisso, e isso também é testemunho, né? Podem acontecer imprevistos, às vezes você está escalado para ministrar, você tem um evento ali, e deu um problema de saúde, ou algo assim, então, o aviso de que você não pode estar, ou não vai dar para realizar o evento, avisar isso com antecedência, é testemunho também, tá? Outro detalhe também, evitar ser agressivo com as crianças. Eu coloquei ali entre parênteses sobre gestos. Gente, uma vez eu estava ministrando e tinha uma criança bem pequena, e eu fiz um gesto assim na hora de ministrar a história, assim, sabe, de tipo com a mão, e não me lembro qual foi a história, o que eu estava ministrando ali, mas eu sei que eu fiz assim com a mão, e a criança se assustou, gente. E ela saiu chorando, gritando dali. E aquilo me fez assim, sabe, eu me ligar, gente, a gente tem que evitar essas coisas, para tipo assim, aquele evento não seja traumático com a criança. Eu sempre, assim, não que eu me culpo, mas eu me policio nisso, porque ela pode ter ficado com algum, sabe, tipo, não vou mais em evento que chama culto de criança, não vou, porque lá tem uma tia que me assustou, sabe, vai que ela encontra uma pessoa ainda parecida comigo, aí mesmo pode passar esse filme na cabeça, entende? Então, assim, até essa postura da gente é legal a gente observar, né? E esse 4 aqui, gente, eu coloquei em vermelho, assim, para vocês prestarem bastante atenção, porque esse detalhe aqui, essa responsabilidade aqui, ela grita. Não deixar as crianças irem sozinhas ao banheiro. Por isso que eu falo que é sempre bom ter uma pessoa para auxiliar, né? Quando eu falei para vocês da minha Marta, aquela Marta querida que me ajudava, o nome dela realmente era Marta, não é Marta só por causa da Marta e Maria da Bíblia, tá, gente? É Marta mesmo. Então, assim, esse cuidado ela sempre tinha. Nunca, jamais, nem menino, nem menina, ter, se possível, até um homem para conduzir essa criança até o banheiro e trazê-la de volta, sabe, gente? Porque eu conheço crianças que, pasmem, foram abusadas no banheiro da igreja. Eu conheço um menino, e é assim, uma coisa assim que me chocou no dia que eu soube, entende? Então, são coisas, gente, que às vezes passa despercebido, mas a gente precisa prestar atenção, porque esses lobos, esses monstros, eles estão rondando até ali. Recentemente teve um episódio que aconteceu aqui na igreja onde a gente congrega. Era domingo de manhã, escola bíblica, e não tinha ninguém cuidando. Então, as classes, elas ficam depois do banheiro, as classes das crianças. E, num determinado momento, aparece um ser lá, uma pessoa, que eu não sei de onde que apareceu aquilo, não tinha porteiro, não tinha ninguém olhando nada. O cara chegou assim de surdina, quando o pessoal viu, ele já estava indo lá para a classe das crianças, ele não foi até o banheiro que era antes, ele foi reto, ou seja, o cara já estava ali sondando alguma coisa. Ele foi lá para a classe das crianças, sorte que foi um adulto lá e chamou ele de volta, entende, gente? Então, se nesse meio tempo, vamos supor, ele está indo para lá, Marcelo já pegou esses dias um menininho andando sozinho, ali no corredorzinho que leva até as salas, entre o banheiro e as salas, assim, e ninguém lá na rua olhando, e a criancinha lá andando sozinha. E se me aparece um camarada desse nessa hora, pode, entende? Então, a gente precisa observar isso aí, tá, gente? Pode falar, Johanna. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Lá na nossa igreja, né? Fica bem assim, beira de rua, né? E aí, um tempo atrás, teve um evento lá, acho que foi até um casamento, alguma coisa assim que rolou, um evento e tinha criança.
E normalmente a orientação do pastor, né, depois que a galera chegar, fechar logo o portão, né, trancar mesmo o cadeado, ou então encostar o portão, né, justamente por conta das crianças. E até então o nosso banheiro era por dentro, depois a gente reformou o banheiro, aí ficaram 2 banheiros fora. E então todo mundo ficou receoso, né, e a pastora orientou, olha, é bom parar das crianças ficarem indo e vindo sozinhas do banheiro. E aí a gente começou a colocar em cima mesmo. Só que antes disso surgiu essa situação, que estava rolando esse evento, e os diáconos até fecharam o portão, mas o cara foi entardecendo as crianças brincando lá que assim, a igreja, e tem do lado como se fosse estacionamento, tudo junto, cercadinho da grade. E o cara, com o portão fechado, ele estava embriagado, ele pulou a grade e veio para cima das crianças. E nessa hora as crianças ficaram desesperadas e foram lá com os adultos. Ai, olha, entrou um homem ali, entrou um homem ali. Aí lá vem o diácono de novo. E ele estava embriagado, um homem, abriu o portão e tirou ele. Então, assim, realmente a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E agora a gente até abriu uma outra porta, né, que já dá direto acesso lá por trás, sem precisar passar pela igreja, né? E, novamente, a gente sempre reforça na nossa igreja essa questão. Mas esse caso marcante aí, que o homem embriagado, ele é encapetado, com certeza. Ele pulou a grade e, assim, surgiu um alerta, né, entre todos os pais. E até, recentemente, eu até ouvi um pessoal falando que se não tiver muita gente, né, vamos dizer, a criança foi direcionada para a salinha, para a sala lá, o cultinho delas. Beleza. Ah, não tem auxiliar. Então desça, leve a criança até o pai responsável e ele que vai e leva a criança, entendeu? Então, porque nem toda vez, né, realmente, às vezes tem uma marca, né, tem um auxiliar, mas você direcionar a criança ao responsável, aí também já evita muita coisa, né? Então esse é o que eu gostaria de falar. Obrigada. Perfeito, Johanna, muito obrigada pela participação. Para vocês verem que todo lugar pode acontecer, né? E realmente a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento, porque onde tem humanos, a gente está suscetível a isso, né? Infelizmente, o diabo não dorme. É o que a gente falou na aula passada. Satanás não está brincando de ser Satanás, ele está cumprindo com o propósito dele. Mas nós precisamos vigiar também, né? Não adianta só orar. Bem pontuado isso aí, Johanna, a gente tem que ficar alerta, atento, né? Todo cuidado que nós pudermos, né? Não devemos também desvanecer na oração e pedir sempre a proteção de Deus, sim, claro, mas tem coisas que é nós que temos que vigiar também, né? Também sobre o local da ministração, gente. O local da ministração, ele tem que ser agradável. Eu digo assim, a gente não precisa ter luxo, mas a gente precisa ter um local agradável para reunir, né, as crianças, e ele deve estar limpo. Teve um tempo, assim, que eu me entristeci muito naquele tempo, e, claro, isso Deus foi trabalhando no meu coração, eu aprendi com tudo isso, mas teve um longo período que eu ministrava na escola bíblica, e eu chegava, às vezes eu e Marcelo, nós tínhamos que ir quase 1 hora antes, gente, para ir limpar o ambiente, porque assim, não sei qual era o trato também que a zeladoria fazia com a igreja e tal, mas assim, tudo era limpo, não, né, para os cultos, a nave da igreja, banheiro, tudo era limpo, mas a salinha das crianças não. Aí lá ia nós, limpava, claro, eu limpava com alegria, era para o Senhor, era para acolher as crianças, mas é uma coisa assim que me entristecia, sabe? Que eu acho que criança também é gente, né? Não é porque eles ainda não dão o dízimo, digamos, elas são importantes para o reino de Deus, né? Então a gente precisa observar isso também, né? Antes e depois do evento, a gente sempre deixava o ambiente limpo, e como a apostila pontua, a gente se enquadra nisso aqui. Outra coisa, gente, ser pontual. Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente tentar sempre chegar mais cedo. Quando você chega mais cedo, como dizem, né?
para quem chega atrasado, a sinaleira sempre vai estar fechada, né? Então, para quem chega atrasado, porque assim, pode dar um imprevisto, aí você precisa, né, ajeitar alguma coisa ali, então, para tudo, quem chega cedo sempre está na vantagem, né? E uma coisa importante também, para a gente observar, é tentar criar uma atmosfera familiar com as crianças, né? Porque para elas, assim, tipo as crianças que são novas, né, que nunca participaram do evento ali, nunca, não conhecem o ambiente, então para quebrar aquele gelo, para ela não ficar com aquela tensão, ai, que lugar estranho é esse e tal, né? Porque interagir com essas crianças, isso abre a porta para a ministração. Abre sim. A, a gente precisa ter tentar ser legal com a criança, fazendo uma pergunta para ela, aproximando ela, batendo um papinho, algumas palavras rápidas ali com ela, né? Sempre vai quebrar aquele gelo, né? Outra coisa é a gente tentar ser claro na comunicação da vontade de Deus para a vida dessas crianças, tentando usar sempre a linguagem mais simples possível. Jesus, quando ele usava suas parábolas, eu sempre falo, Jesus era top, sabe? Ele usava as parábolas pensando para mim, no meu conceito, pensando sempre nas crianças. Porque o sentido figurado não é uma coisa só de adultos visuais, como eu, por exemplo, eu sou uma aprendiz visual. Existe o aprendiz visual, o auditivo e o que aprende os dois juntos, não me lembro qual é o nome agora, mas existem 3 tipos de aprendiz. Eu sou visual, eu consigo aprender muito fácil com parábolas. Se você contar uma história do Joãozinho e da Mariazinha, que um tinha 2 laranjas e outro 3, eu consigo juntar que eram 5, é bem mais fácil para mim. Eu consigo aprender mais no visual, até eu vou contar um segredinho para vocês, eu fiz ciências contábeis no ensino médio, na nossa época era ciências contábeis e núcleo comum, né? Então, a gente teve, na contabilidade, um professor que ele era muito técnico. Gente, eu não entendia nada no primeiro ano, cheguei a reprovar naquele ano, de tão técnico que o cara era. Aí, no ano que eu repeti, depois veio um outro professor, e ele ensinava de forma visual. Tudo era figurado. Gente, no outro ano, quando esse professor passou a dar aula para nós, eu estava sempre ali entre a segunda, terceira melhor aluna da sala, eu conseguia me destacar, porque era a forma de ensino que me fez entender, entende? Então, eu vejo assim, em Jesus, essa linguagem. Jesus, ele era muito prático, né? Então, por isso que as parábolas, então, fica uma dica, tá, gente? As parábolas são histórias muito boas para ministrar para a criança. Você quer falar do reino de Deus para a criança, em parábolas, não tem erro, elas vão entender, tá? E agora vamos falar um pouquinho do relacionamento com as crianças. Tem 4 tipos de pontuação aqui na nossa apostila. Ser autoritário, permissivo, orientador ou amigo. O seu ministério, ele será mais efetivo se você for um adulto que se torna amigo das crianças. Tentar, sabe? Não digo que sempre vai ser possível, mas tentar ser amigável, respeitando sempre a individualidade da criança. Por quê? Diante de Deus, nós não somos massa. Diante de Deus, nós somos únicos. Nós somos individuais. Jesus, ele trata a gente individualmente. Então, a gente precisa respeitar a individualidade da criança. No livro O Cérebro da Criança, eles mostram muito essa questão de como funciona o cérebro da criança dentro das idades. E é muito interessante a gente observar que a criança, assim, se você quiser conquistá-la, você precisa convencê-la. Porque se você obrigar a criança, geralmente ela vai fazer o contrário. Porque, assim,
o convencer é você dar uma razão para a pessoa fazer alguma coisa, né? Então, você convencê-la vai ser muito mais proveitoso o ensino do que tentar obrigá-la, às vezes numa atividade, por exemplo. Você vai fazer uma atividade e você quer demais que aquela criança participe da atividade. Se você obrigar, ela vai dar BO. Aí entra a questão do convencimento. E às vezes a gente não tem argumento para convencê-la, mas faz uma oraçãozinha rápida ali. Já me aconteceu uma vez, nós fomos ministrar na cidade de, eu acho que é Coronel Freitas, o nome da cidade. Não, Palmitos, né? Palmitos, que a gente foi, no oeste do estado. Nós fomos lá, fizemos o Circuito das Cores, eu acho que foi em 4 congregações, bairros diferentes na cidade, acho que foi sábado e domingo, nós fizemos nos 2 dias. E teve num lugar que a gente foi fazer o Circuito das Cores, e tinha um menininho lá, ele nem era da cidade, ele tinha vindo ali visitar algum parente, alguma coisa, e veio participar. A mãe dele, inclusive, participou da ministração. Mas ele, do nada, assim, ele até foi na cor amarela, aí depois eu vi que ele ficou ciscando por ali pelo pátio, e ele não quis participar. Aquilo me chamou atenção, e eu fiquei preocupada, assim, né? Eu pensei, Jesus, o que, que eu podia falar para essa criança? Fiquei ali orando, aí uma hora me veio uma ideia. Aí eu chamei ele, já estava quase terminando, já. Não foram muitas crianças, eu acho que tinham umas 30 e poucas. Aí eu chamei ele para o lado, acho que era Paulinho o nome dele, se não me engano. Aí eu chamei ele, eu perguntei para ele, para ele com jeito. Você não gostaria de participar do nosso caminho das cores? Daí ele olhou assim para mim e disse, não, eu não quero, porque eu já conheço essa história. Daí, na hora, assim, me veio a ideia, vai para as pulseirinhas, então. Daí eu falei assim para ele, olha, Paulinho, é o seguinte, a gente está dando as pulseirinhas para as crianças, porque depois, no final, todas vão ganhar um brinde, e só vai ganhar a criança que tiver as pulseirinhas. E daí eu falei assim, puxei, como se eu tivesse, ele ia me prejudicar com aquilo, daí eu falei assim, se você não participar, eu não posso te dar as pulseirinhas, e aí eu não vou poder te dar o brinde, sabe por quê? Porque as outras crianças, elas vão achar ruim eu dar o brinde para você sem a pulseirinha, sendo que para elas eu disse que todas precisam usar a pulseirinha para ganhar o brinde. Você me ajuda? Eu falei assim para ele. Quando eu falei, você me ajuda, gente, só faltou ele me beijar assim, me abraçar. Ele fez que sim com a cabeça e foi, olha, gente, marchando lá para a primeira corzinha e veio passando o circuito. E depois, no final, quando nós se despedimos, ele chegou no Marcelo e abraçou o Marcelo. E nem me lembro tudo o que foi que ele falou. Ele disse: Marcelo, eu quero que Deus te abençoe muito e te use muito, e teu trabalho é muito lindo. E chegou assim. Foi um jeito de falar com ele, mas eu sei que isso não veio de mim, gente. Foi assim uma estratégia que Deus me deu naquela hora. Eu nem tinha pensado em falar daquele jeito, mas foi Deus, sabe? Então, assim, convencer a criança. A gente não precisa ofendê-la, a gente convence ela. Então, quando eu disse me ajuda, eu vi que ele, sim, claro que eu vou ajudar ela, porque eu vi que ele tinha, assim, um certo euzinho lá dentro, né? E ali me ajudou até demais, sabe? Então, ouvir as crianças também é um outro requisito importante para poder instruí-las na palavra do Senhor. Às vezes, as crianças, elas querem ser, sempre, né, não é às vezes, as crianças querem ser ouvidas. Pode ver, quando 2 adultos estão conversando, tem sempre uma lá, tia Marli, a minha sobrinha é assim, a minha irmã me liga, ela tá lá, tia Marli, ô mãe, ô vó, sempre ela quer interromper, ou seja, elas querem ser ouvidas. Nem que for para falar uma bobeira, mas elas querem ser ouvidas, e a gente precisa dar esse tempo para elas, né? Vai ser uma porta que a gente está abrindo, né, nesse poder convencer ela, né? Então, ouvindo ela também é um requisito importante, né, para entendê-la melhor. E falando sobre comunicação, a nossa comunicação, nossa como evangelistas de crianças.
A linguagem que nós vamos usar, ela deve ser uma linguagem simples, tá, gente? Evitem palavras difíceis, porque a criança, ela precisa entender o pensamento que você está querendo transmitir, né? Então, a linguagem, ela precisa ser a mais simples possível. Os assuntos sempre devem ser de interesse de crianças, né? Que eu vejo, assim, muita gente, às vezes, que não sabe falar com a criança. Eles falam palavras muito difíceis. Então, precisa ser aquela linguagenzinha da rodinha, da brincadeira. Tem que ser as palavras simples. Às vezes, se você precisa falar uma palavra difícil que está na Bíblia, por exemplo, eu já tive um tempo que eu ministrei a história do fruto do Espírito e das obras da carne. Então, quando chega na parte das obras da carne, no fruto do Espírito até são umas palavras mais fáceis de explicar. Mas nas obras da carne é palavrões não, aquelas palavras grandes, né, compridas, cheias de iões, e, né, dissensões e aquelas coisas todas. Então, a gente precisa explicar, então, para a criança o que é aquela palavra que a Bíblia está dizendo. Não é porque a palavra é difícil que eu vou deixar de aplicar o ensino. Eu o aplico explicando o que aquela palavra significa. Tá bom? Quando a gente quer chegar numa criança, um ótimo ponto de partida são fazendo perguntas, né? Às vezes, eu não sei como começar. Comece com uma pergunta. Aí você já consegue interagir, e dali já é um ponto de partida bem bacana para dar continuidade no seu ensino, no seu evangelismo, na sua ministração, né? E outro detalhe importante é abaixar-se à altura dos olhos das crianças. Gente, lá até no prático eu contei essa história, mas é uma história que faz parte da nossa vida. No começo, quando eu e o Marcelo éramos recém-casados, a gente já logo se inseriu, já começou a trabalhar em igreja, estava envolvido em diversas atividades, jovens, adolescentes, irmãs, criança. E eu estava mais nas crianças, né? E o Marcelo daí já mais jovens e tal. E aí um dia ele meio que se incomodou, né? Porque daí ele olhava assim, as crianças chegavam e vinham sempre, tia Marli, cadê a tia Marli? A irmã Marli? Sempre pedindo mais por mim. Claro, eu já estava ali, sempre interagindo com elas, mas ele perguntava assim para mim, o que tu faz para as crianças gostarem de ti? É legal, mas elas não veem em mim. É que o Marcelo é grande, também, isso também é uma pequena desvantagem. Brincadeira, gente. Mas, assim, para a criança, ficar sempre olhando para cima cansa a nuca dela. Então, uma técnica que dá super certo é você, quando você quer falar com a criança, se abaixe na altura dela. Se abaixe na altura dela, onde você consegue olhar no olho dela, é muito mais fácil conquistar uma criança quando você faz isso. Porque ela já não vai ver aquela coisa grande, aquele gigante na frente dela, aquela coisa. Daí, se a pessoa ainda tem uma voz meio forte, aí mesmo que né, fica aquela tensão, aquela situação, né? Então, abaixar-se. A altura dela funciona, gente, funciona muito. Aí eu falei para ele, você precisa se abaixar, você precisa, né, descer um pouquinho, nos dois sentidos, é claro. E ele fez, gente, deu certo. Depois que ele começou a se abaixar com as crianças, olhar para elas e, né, sempre tentar olhar ali no olho delas, interagindo com elas. Hoje em dia, nossa, de vez em quando eu olho para ele, tá por aí, se rolando no chão com criança e brincando de cavalinho, as crianças montam na garupa dele, e ele fica, nossa, gente, é até engraçado. Mas dá super certo, tá? Então, sempre que você quiser conquistá-la, abaixe-se, humilhe-se. E outro detalhe é usar gestos moderados. É aquilo que eu falei antes para vocês, né, dos gestos, tá, gente?
Usar gestos moderados também é uma coisa muito importante, porque, que nem eu falei para vocês antes, você pode, sem querer, fazer um gesto brusco ali e causar, às vezes, um trauma na criança. Isso não é bom. E, se possível, conhecê-las pelo nome. Assim, é uma coisa assim, até a gente, né? Quando alguém nos trata pelo nome, a pessoa conquista a gente, não conquista? Quando chega já falando pelo nome, a gente, claro, isso é uma técnica de vendas, até vendedores bons, eles sabem dessas técnicas, mas, no nosso caso, nós não estamos vendendo nada, nós estamos dando de graça, né? Que é o Evangelho de Cristo. Mas para criar esse vínculo, esse bom relacionamento, é sempre bom tentar conhecê-las pelo nome. Assim, gente, nisso aqui eu sou péssima, tá? Depois de muito tempo convivendo com as pessoas, eu consigo gravar o nome. Nome e números é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu tento, o máximo, gravar o nome para a gente ter esse vínculo, né? Isso tudo são dicas que ajudam bastante na comunicação. E aí eu trouxe de novo a nossa figura da mesa, né? A mesa é um lugar que a gente observa todos esses itens aqui que a gente falou, da linguagem, do assunto, dos interesses, perguntas, estar na altura, usar gestos moderados, tal, falar, na mesa isso tudo acontece, né? Então, mesa, eu me refiro à mesa de Cristo, né? Então, com ele, a gente tem todos esses requisitos, a gente pode aprender com ele, né? Porque quando ele se reunia com os discípulos, eu vejo Jesus nessa linha, sabe? Usando esses tópicos que a gente viu agora. E outra coisa, vamos falar de questões vitais para um bom desenvolvimento do trabalho de evangelismo de crianças. Sobre programações para as crianças. Quando você vai, às vezes você tem um trabalho que você desenvolve, por exemplo, na sua igreja local. Também faz parte de evangelismo. Evangelismo não é só lá fora, não é só ir dentro das igrejas também funciona. O evangelismo de crianças, ele é muito importante ter esse departamento de crianças. Ter sempre uma programação anual ou semestral, gente, isso é uma coisa que dá muito certo. Eu tive um tempo, quando eu dava culto infantil para as crianças, teve um tempo ali que eu sempre fazia uma programação. E assim, gente, eu não comprava material pronto. Existe, gente, material pronto. Você pode comprar lições em livrarias, assim, e tem sempre publicadoras que vão ter revistinhas ou livretos de programações, às vezes bimestral, às vezes trimestral, a maioria de trimestre, né, de 3 meses. Então, segue ali uma sequência de estudos, né, ou uma sequência anual, você pode montar o seu material também. Eu lembro que eu fiz, de vez em quando eu fiz, mas daí eu produzia o meu próprio material. Eu fazia, assim, a história de José, por exemplo. Então, a gente começava lá quando José nasceu, sabe? Então, você vai desenvolvendo, vai crescendo, então, vai unindo uma coisa à outra, e no final você faz todo um apanhado geral, um geralzão, termina, né, você pode fazer a saída do povo do Egito, por exemplo, começando lá em José, você pode, nossa, a Bíblia, assim, ela tem temas que você pode fazer toda essa sequência, essa programação. E quando você não tem como fazer o seu material, compre, invista, gente. Investir no reino de Deus é o melhor negócio dessa terra. Recentemente eu ouvi, falando disso, eu ouvi uma frase não, era uma história, né, um pensamento de um cara que estava ministrando, não lembro o nome dele agora,
Ele falou sobre a morte de um dos homens mais ricos da Terra, né? Eu acho que era Rockefeller, o nome do homem que morreu. E aí perguntaram para o filho dele, desse homem, o que o seu pai levou para a sepultura? Aí o filho disse, nada. Ué, mas tanto dinheiro, porque eles fazem parte do que dizem, né, que existem 13 famílias na Terra que comandam, que retém 80 e poucos por cento da riqueza. Tudo está na mão dessas 13 famílias e nós vivemos do resto, né? E aí, eles, nossa, mas tanto dinheiro, tantos bens, e ele não levou nada? Daí o filho disse, não, realmente, eu sei que para onde ele foi, ele não levou nada. E pensando nisso, aí a gente começa a criar a linha de pensamento de qual é o dinheiro que nós podemos levar para a eternidade? É aquele que nós investimos no reino de Deus. Porque é esse sim, então, a gente está levando para a eternidade. Então, esses valores financeiros que se investem no reino de Deus, seja comprando uma revistinha, seja, sabe, tudo que você depositar ali no cofrinho do céu, vai chegar lá na eternidade. Tá certo, gente? Então, assim, se você não tem, porque na época eu não tinha como comprar o material, então eu fazia meu próprio material com os tal dos reciclados, e funcionava, gente, funcionava mesmo. A gente tinha, assim, um desafio tinha que ser criativo, não tinha outra opção. Eu não queria ser negligente com o meu chamado, com o que o Senhor tinha colocado na minha mão. Então, eu trabalhava com o que tinha, e dava super certo, tá? Outra coisa que é bom a gente observar é tentar ter um relacionamento com a criança. É tentar conversar com os pais, se os pais estiverem ali, às vezes os pais vieram a primeira vez com ele, com a criança, né, tentar construir um relacionamento. Claro, eu não digo assim, a gente ter uma amizade íntima, mas tentar conversar, dialogar, sabe, saber um pouco sobre a família. Sempre é importante saber, conhecer as necessidades da criança e da família. Eu não estou dizendo aqui, gente, para a gente sair sanando a necessidade das pessoas, não, mas conhecer o contexto onde ele vive, em que contexto ele está inserido, para assim a gente poder entender melhor essa criança. Porque às vezes ela está com um problema de saúde, algum problema psicossomático, sei lá, a gente pode ter diversos problemas e a gente consegue, então, lidar mais fácil com essa criança, conforme as necessidades delas, né? Então, ter também como objetivos essas necessidades das crianças. Por exemplo, eu coloquei ali premiações. Quando a gente vai nessas programações que a gente faz, fazer uma premiação dentro da necessidade da criança, tudo isso ajuda, sabe? Eu sei que uma vez eu tive um menino na minha classe, e nós tínhamos ali a programação trimestral. Então, eu lancei um desafio para os meus alunos, que no final do trimestre nós iríamos dar uma premiação em dinheiro para quem decorasse mais versículos bíblicos, porque cada domingo a gente tinha um que a gente trabalhava, né? E aí eu lembro, eu trabalhei essa premiação em cima de eu via que era uma necessidade que ele tinha, porque era uma família muito simples, muito humilde, e ele sempre dizia assim, de vez em quando eu pegava assim, sabe, a conversa no ar, ele falando, um dia eu quero comprar bastante fruta e verdura, a fruta para mim comer, ele falava de fruta, não verdura. Um dia eu quero ter dinheiro, assim, para comprar bastante fruta. Olha só, gente, a criança, ela tinha vontade de comer bastante fruta, porque ele não tinha condições. A gente via que eles realmente não tinham condições. E aí eu via que ele tinha potencial para ganhar, claro, mas se outro ganhasse, amém também. Mas eu tentei trabalhar essa, porque era uma das crianças que mais era necessitada na sala. Eu fiz essa programação. Chegou no final do trimestre, quem foi que ganhou a premiação? Ele, o menino, ganhou a premiação. Aí eu fiz
sabe, uma cartolina inteira, eu dobrei ela, fiz um envelope gigante e coloquei o dinheirinho lá dentro, claro, bem embaladinho para não perder. Gente, depois da escola, assim, porque a escola foi de manhã, escola bíblica, aí à tarde, no meio da tarde, eu e o Marcelo fomos passear, vamos dar uma volta, e encontramos ele na rua, andando com aquele envelope para cima e para baixo. Gente, ele estava quase saltitando, de tanta alegria que ele estava com aquele envelopinho, porque ele tinha ganhado a premiação, entende? Então, assim, quando você for definir os objetivos, trabalhar dentro da necessidade do teu grupo, dentro daqueles que estão ali. Eu acho importante a gente olhar ali, né? Prestar bastante atenção nisso. Né? Porque, às vezes, vai ter uma premiação, mas que não vai agregar para ele, que não vai ser importante, que não vai ser uma coisa assim que talvez fora da realidade dele, talvez não seja tão marcante na vida dele, né? Outra coisa também é legal estabelecer o tema para ser desenvolvido, né? Vamos trabalhar os 10 mandamentos, então, vamos trabalhar nesse tema, né? Ter um tema, ou dar um título mais moderninho, alguma coisa, mas desde que seja bíblico, desde que seja cristocêntrico, tá? Outra coisa que eu acho importante é fugir da rotina. Tentar, assim, o máximo fugir de sempre fazer a mesma coisa. As crianças amam criatividade. Amam, gente. Uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, assim, nunca ficar só naquela vamos chegar, vamos abrir a lição, vamos, sabe, ficar assim naquela, quase que um ritual, né? Não, a gente pode trabalhar com diversos materiais ali. Um final de semana, que nem eu falei para vocês, porque cada um tem uma personalidade, um, um tipo de aprendizado diferente, ela se identifica com uma coisa, a outra já com outra. Então, trabalhar ao máximo a criatividade para o máximo de crianças serem alcançadas, né? Então, se um dia você faz uma colagem, no outro dia você faz uma dobradura, no outro dia recortes, enfim, a gente dentro de uma classe, gente, dá para fazer muita coisa legal, muita coisa legal. Nem sempre precisa de materiais caros, como o próprio reciclado, hoje em dia, gente, tem canais na internet, tem materiais aí, antigamente, gente, era tudo, tinha que meio que bolar, porque no meu tempo, a internet estava chegando no Brasil, era aquela internet de escada, não existia Windows ainda, era DOS, não sei se os mais jovens sabem o que é DOS, né, o outro sistema, né, então era muito, assim, a gente tinha que trocar figurinha com outras pessoas que eram de departamentos e, né, que trabalhavam com criança e tal. Então, era um pouquinho mais difícil do que hoje. Hoje, num clique, você tem o mundo nas suas mãos, né? Mas, antigamente, a gente era meio que obrigado a criar. Criar não tinha escolha, entendeu? E aqui nós temos alguns exemplos de programação interna. Como conduzir um culto de crianças, né? Inicie com adoração. Outra coisa também a pontuar bem essa questão da palavra, do ensino. Nunca, gente, ultrapassem os 15 minutos para ensinar as crianças, porque depois de 15 minutos, isso é comprovado, tá? Eu não me lembro agora a fonte, mas eu já vi, assim, várias pessoas comentando e pontuando isso. Criança não presta atenção depois de 15 minutos. E esqueçam, 15 minutos, passou disso, elas já começam a se distrair. Porque a criança, ela tem, o campo de visão dela, ele vai crescendo conforme a idade. Os primeiros anos ela só enxerga alguns metros, depois de alguns anos, eu me lembro exatamente ali, ela enxerga mais adiante, e assim o campo de visão dela vai aumentando. Então, nesse tempo, assim, conforme vai aumentando, mais tempo ela consegue prestar atenção. Mas enquanto elas são crianças ali, então, por isso eu falo, a gente está sempre se preocupando com o menor da turma, então a gente tem que ficar ali nos 15 minutos, porque a nossa turma
dificilmente vai prestar atenção além desse tempo, tá? Então, não adianta insistir, a não ser que seja uma peça de teatro, um filme, aí é diferente. Às vezes a criança daí presta mais atenção. Mas na ministração em si, 15 minutos deu, tá? Podemos também fazer perguntas e respostas para ver se eles gravaram a lição, né? Podemos também trabalhar a memorização de versículos bíblicos, como eu falei para vocês, né? A questão de memorizar os versículos bíblicos é muito importante, então tem várias técnicas de você fazer para memorizar os versículos bíblicos. Eu usava muito a técnica de levar o versículo em pedaços, né? Então a gente tirava algumas letrinhas até eles memorizar e eu poder tirar tudo, eles saberem como montar o versículo, né? Então, para eles saírem dali, pelo menos com o versículo marcado na memória, né? Também fazer premiações, gente. Fazer premiações, quando você for fazer, a gente tem que sempre observar para não excluir ninguém. Um exemplo, se você for fazer uma premiação, você dê um prêmio maior para alguém que se destacou, mas dê algo também para o outro que não se destacou. Porque senão a gente vai estar ferindo as crianças, ao invés de incentivá-las, né? Então, eu já tive experiência, assim, de a gente ir em lugares, às vezes, de ter premiação de brindes para alguns e os outros ficaram sem. Gente, isso é desastroso. E o meu conselho é não façam. Então, se for para dar para alguns e para outros não, então é melhor não fazer. Agora, dar um prêmio maior para alguém que se destacou e um menor para alguém que não se destacou tanto, aí eu aconselho sim, porque daí serve de incentivo, né? Tá? Eu tinha um aluno lá em Blumenau, na escola bíblica, eu fazia a premiação de quem sempre trazia a Bíblia. Aquele ali sempre levava. Danielzinho era o nome dele. Um fofo, gente. Ele era tão miudinho, tão pequenininho, e ele só tinha uma Bíblia grande para trazer. O pai dele não soube, não sei se ele ganhou a Bíblia, mas eu acho que foi o pai dele que comprou para ele. A Bíblia era deste tamanho, assim. E ele pequenininho, ele vinha abraçado com aquela bibliona. Mas ele nunca me aparecia na escola bíblica sem a Bíblia dele. Ele sempre levava a Bíblia, gente. Eu amava dar o brinde maior para ele, sabe? Porque daí, tipo assim, eu dava 3 pirulitos para ele e um para os outros que não ganhavam, não traziam a Bíblia, entende? Sempre dava, mas ele sempre levava o maior brinde. Ele era um fofo, gente. Outra questão também é a questão da oração. Gente, quando a gente vai fazer a oração à criança, ela por si só, ela não sabe orar sozinha. Algumas até por conta do ambiente que elas estão, porque criança observa os pais, sabe? Criança está sempre ali de olho nos pais, está sempre observando, às vezes a criança sabe fazer a sua oração. Mas nós, quando estamos ali ministrando para as crianças, então é importante a gente ensiná-las a orar, entende? Fazermos a oração e elas repetirem, isso é muito, muito bom, porque elas imitam a gente, né? Então, a gente vai falando, elas repetindo, dali um pouco, você vai ver a criança querendo ensinar a outra a orar também. Eles são muito bons observadores, né? Eu me lembro, falando de orar, que assim, eu nasci num lar cristão e tudo, e nós morávamos do lado da igreja, então o nosso ambiente era muito de igreja. Então, as nossas brincadeiras, de vez em quando, né, eram de culto, nós brincávamos de culto, assim, eu morei 2 anos, para quem não sabe, eu morei dos meus 4 aos 6 anos no Paraguai, tive 2 anos morando lá, e a nossa brincadeira lá, às vezes, era de culto, e nós fazíamos dentro de um bananal, assim, aí nós fazíamos nosso culto lá, daí tinha vezes que chovia, e empoçava a água, né? Então, como a gente via muito, estava sempre inserido ali nesses ambientes e tal, então nós brincávamos, nós orávamos, tinha uns que até oravam, gente, fazia umas orações assim, que até hoje não esqueço, assim, como eles
eram enfáticos na oração, brincávamos de batismo na água empoçada, claro que a gente não, não se molhava de verdade, mas a gente fingia que se, sabe, nossas brincadeiras eram essas, porque a gente estava inserido nesse ambiente, então a gente via os exemplos e a gente ficava ali imitando os adultos, entende? Brincávamos de culto, mas eu vejo assim que isso tudo acrescenta, agrega, porque a gente está expondo ali o que está dentro do nosso coração, que a gente, como criança, está vendo, e aquilo, o exemplo acaba atraindo a gente. E isso era uma coisa assim que me marcou assim na infância, sabe? As nossas brincadeiras eram maravilhosas. Outra coisa também importante, tem gente que às vezes acha que discipulado é só uma coisa para adultos. Não, dá para fazer discipulado de criança também. É muito importante. Tem igrejas que desenvolvem muito bem, com excelência, o discipulado infantil. Existe até um material muito bom da Ame Evangelizar, eu não sei se todos conhecem Ame Evangelizar, eles têm um material muito bom para estudo de discipulado mesmo. São lições, eu não me lembro agora, não tenho mais nenhum exemplar aqui para mostrar para vocês, mas são várias lições, então é uma sequência de lições que você pode fazer o discipulado de crianças, por exemplo, se as crianças da sua igreja todas já são cristãs, já professaram sua fé em Cristo, né, já tiveram essa decisão, você então pode discipular elas. É muito bom, porque embasa a fé da criança, né? Outras atividades, gente, que dá para fazer também ali nas reuniões de evangelismo, quando ela é dentro de uma igreja, né? É muito bom dentro de uma igreja trabalhar isso. Fazer brincadeiras, jogos, encenação, até competições. Lembra da corridinha do devagar ali que eu falei da semana passada? Assim, fazer competições que não sejam agressivas, que não sejam, né? Dá para inventar muita coisa. Tem exemplos na apostila, vocês podem olhar depois, a apostila já está lá no Classroom. Então, tem muitos exemplos lá, vocês podem seguir ideias. E outra, gente, hoje em dia, isso aqui, essa apostila foi escrita antes da internet, eu acho, porque hoje em dia na internet tem muito material, tem muita gente boa, com muito material bom, muita ideia boa para a gente poder inserir. Eu gosto assim, gente, é um conselho que eu dou. Quando vocês forem fazer... a palavra-chave, gente, vamos falar de adoração, a nossa palavra-chave. Então, quando vocês forem fazer uma brincadeira, uma encenação, uma competição, algo sempre voltado para o tema. Eu estou trabalhando um tema hoje, vou trazer algo voltado para esse tema. Porque senão é só um divertimento. E eu acho, como a gente está ali, como diz o pastor Rodrigo Mocelin, a gente está só naquele momento inserindo gotas ali, então vamos aproveitar essa gota por inteiro, não vamos perder nenhuma partícula dela de tempo, né? Tudo que você fizer, que isso seja trabalhado em cima do tema que você está trabalhando, tá, gente? Que isso seja ligado a esse tema. Eu não vejo vantagem em apenas reunir a criança ali para um tempo de brincadeira. Não, que a brincadeira também seja ligada ao tema que você está trabalhando. Eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque uma vez eu tive uma moça, ela falando sobre a questão de ela estar ministrando para as crianças, e ela estava desanimada, porque as crianças não prestavam atenção, eu desisti, ela disse para mim, eu desisti dessas crianças, porque ninguém presta atenção na história que eu estou contando, e aquela coisa, como se o culto de criança fosse só contar a história. Eu vi que ela não entendeu o que ela estava fazendo ali. Mas aí ela chegou e falou para mim assim, sabe o que eu fiz? Esses dias eu levei a história dos 3 porquinhos. E aí eles prestaram atenção. Meu, gente, eu quase tive um treco quando ela falou aquilo. Eu disse, what? Você contando a história dos 3 porquinhos no ambiente cristão, meu Deus, sabe? Nem discuti, porque aquilo ali foi uma facada no meu coração. Então, eu falo por isso, tá, gente? Nós não estamos ali entretendo as crianças.
como a gente viu naquele vídeo que eu mostrei na semana passada, que aquela zombeteira do evangelho ali falou que o que mais tem na igreja dos evangélicos é pais querendo que alguém cuide das crianças. Não, nós não estamos cuidando das crianças, nós estamos ministrando a palavra para as crianças. Isso é uma coisa muito séria, nós não estamos brincando, tá? Então, esse é o meu conselho que eu deixo para vocês sobre atividades, tá bom? Depois a gente vai entrar no segundo período, a gente vai entrar nesses 3 M's aqui, tá bom, gente? Uns 10 minutinhos, daí a gente já volta, tá bom?